Ok, acho que podemos começar. Deixa eu dar boa noite a todo mundo. Prazer enorme ter vocês aqui conosco. E, Felipe, obrigado por ter aceitado aí o convite. A ideia é a gente fazer um bate-papo hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o Kanban. E antes da gente entrar especificamente na sua apresentação, né, eu queria dar as boas-vindas aqui em nome do Equizim, falar um pouquinho, contar um pouquinho do Equizim. Não sei se todo mundo, né, tem um conhecimento mais amplo a respeito, né, do que a gente faz. Às vezes as pessoas conhecem um ou outro produto. A ideia é pelo menos dar um apanhado geral antes de você ser convidado aqui para o palco. Então é isso. Bom, meu nome é Milena Andrade, eu estou na operação do Equizim há 13 anos, pouco mais de 13 anos. O Equizim é um instituto internacional de certificação para profissionais da área de TI e negócios. E ao longo desses 13 anos a gente fez bastante coisa, não só em termos de expansão do portfólio internacional, mas de localização. Se você puder dar uma virada para mim, deixa eu ver se eu estou conseguindo passar o slide. Beleza. Portfólio do Equizim, né? Para quem não conhece bem essa estrutura, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas essa diagramação, porque ela traz, né, de uma maneira mais visual, a estrutura do portfólio do Equizim. A gente atua em 4 grandes frentes, né? São 4 grandes pilares de sustentação desse portfólio. Então, são 4 blocos de conhecimento. Começando aqui, Agile, DevOps e Lean, eu vou abrir essa caixinha com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. A gente tem outro grupo de programas que estão ligados à parte de gestão de serviços e negócios. Aqui a gente tem certificações variadas, né, que mexem com a parte de formação do analista de negócios, a parte do Verisme, que é gestão de serviços para a era digital. Então, são vários programas aqui dentro. O SIAM, que é o Service Integration Management, são muitos nomes que às vezes o pessoal não conhece muito. Uma outra área bastante conhecida nossa aqui no Brasil, principalmente, a parte de Data Protection e Security. Então, aqui a gente tem os programas ligados à segurança da informação, proteção de dados. O que vocês estão vendo aqui é um primeiro plano, né? Os módulos, muitos programas, às vezes ele é um módulo único, mas a gente tem vários programas que têm vários módulos, né? Segurança da informação, a gente tem 2 módulos que rodam no Brasil, 2 níveis diferentes. A parte de privacidade, a gente tem 3 certificações, 3 programas, 3 módulos, o de LGPD especificamente aqui para o Brasil, e os outros 2 com base no GDPR, Cyber e Ethical Hacking. E no último bloco, na linha das tecnologias, a gente tem rodando aqui no Brasil cloud, inteligência artificial e blockchain. São 3 módulos que a gente tem também em português. Então, isso é um trabalho bastante interessante, porque quando a gente começou essa operação aqui no Brasil, o Equizim praticamente tinha, acho que 1 ou 2 produtos só que rodavam aqui em português na época, e foi um trabalho bastante foi um desafio, né, que eu abracei literalmente, porque eu tinha certeza que a gente tinha muito espaço no mercado nacional para trazer outros programas que existiam lá fora. Então, muitos programas foram trazidos. Quando eu digo trazidos, não é só desenvolver os parceiros de capacitação, né, as empresas que podem entregar o treinamento em português, mas é trazer também as provas em português, fazer todo o trabalho de desenvolvimento com os especialistas, né, de revisão, de tradução, para que realmente o produto tenha uma qualidade adequada, não fique com aquela tradução estranha que a gente às vezes pega em alguns produtos. Então, a gente tem o cuidado aí de fazer todo tem um processo, né, de desenvolvimento, de localização e de revisão para que a gente tenha isso adequado para os mercados. Então, nesse contexto, aqui a gente fecha esse bloco dos programas do Equizim, lembrando que a gente ainda tem naquela linha superior, apareciam os programas que são as trilhas, né? Então, formações que são combinações. Isso, valeu, Felipe. Tem algumas combinações que o Equizim já deixa de sugestão para os profissionais. Uma formação do Security Officer, formação do Digital Transformation Officer, formação do DPO. Então, são várias, né? O site tem detalhes, todas elas, para quem tiver interesse depois de dar uma navegada e conhecer um pouquinho. Agora, hoje, especificamente, a gente vai entrar no bloco de Agile, DevOps e Lean, onde a gente tem alguns programas, né? O programa de agilidade aqui, a gente tem o Agile Scrum, com 4 módulos que rodam aqui no Brasil, com provas em português. Então, fundamentos, Product Owner, formação do Scrum Master, o Agile Business Professional, agilidade para a área de negócios de um modo geral. Na linha de DevOps, a gente tem, rodando em português, o DevOps Professional e o Master. O Lean IT, que também já está no mercado já há algum tempo, e a gente tem aqui 2 lançamentos, na verdade, né?
A parte do Exim Lean Six Sigma, que é uma parceria do Exim com a LSSA, Lean Six Sigma Academy, a gente estava até, quem acompanhou aqui no comecinho do bate-papo, a gente estava até falando do evento, tem gente aqui participando conosco hoje que estava lá no evento, fizemos aí o lançamento oficial da parte de Lean Six Sigma, e o outro programa que acabou de estrear, né? A gente teve aí o lançamento internacional no mês anterior. O Felipe, que está com a gente aqui hoje, inclusive, foi o convidado internacional do Exim, fez uma apresentação lindíssima em inglês. E aí, né, não podia deixar de fazer o mesmo convite para a gente fazer uma rodada Brasil agora, até porque ele tem uma experiência interessante. Depois, Felipe, na hora que você começar a falar, que você for fazer sua rápida apresentação aí, eu queria até que você contasse um pouco dessa experiência também, do que foi esse trabalho, né, junto do Exim. E hoje a gente está falando aqui do lançamento, então, do Kanban, né? Dentro desse contexto, a gente vai bater a lupa hoje nesse programa. O Felipe está aqui para trazer a parte de conteúdo. A gente tem, assim, alguns detalhes e são informações que ficam disponíveis, inclusive, no site do Exim. Vocês conseguem fazer o download completo, né, do guide, conseguem fazer o download do simulado. Então, no próximo slide, a gente tem aí alguns detalhes, só para vocês entenderem um pouquinho o que é essa estrutura, né, do treinamento. Então, quem faz a certificação do Exim, por onde caminha esse conteúdo? Então, a gente tem aqui 4 grandes grupos de conhecimento, sendo que, especificamente hoje, a apresentação do Felipe, ela acaba falando e se aprofundando um pouco mais em alguns temas, é por aqui que ele vai fazer esse bate-papo com a gente. E lembrando que todos os programas do Exim também tem disponível no site, quando vocês entram nas fichas técnicas, a gente costuma deixar uma área de verificação do que a gente chama do ECF. O que é o ECF, né? O E-Competence Framework. É um framework internacional que mapeia as competências dos profissionais da área de TI e negócios, e o Exim tem o hábito de cada módulo, cada programa nosso e cada módulo, a gente tem um mapinha das competências para poder indicar para os profissionais exatamente quais são os principais pontos, as principais áreas de competência que esse treinamento e essa certificação vão desenvolver, vão trazer à tona aqui desse profissional. Então, isso aqui é para vocês conhecerem um pouco da estrutura. As provas já estão disponíveis, né? Então, no final, a gente tem até um chorinho, ficou lá no último slide, que é para ninguém ir embora para ficar com a gente vai divulgar aí uma campanha especial para quem tiver interesse, mas a gente vai colocar essa informação no finalzinho da apresentação. Então, é sobre isso que a gente fala hoje. Eu agora vou ficar quietinha aqui, vou fechar meu microfone, Felipe. O show é seu, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Show de bola. Galerinha, obrigado aí pela participação, todos vocês que estão aqui presentes, para a gente poder ter um conteúdo diferente. A ideia, assim, tem para algumas pessoas que às vezes já conhecem Kanban, já tem uma visão do que é, talvez possa ser algo que pareça repetitivo, mas relaxa que a gente vai ter um conteúdo legal para quem já conhece, e para quem não conhece, a ideia é trazer uma visão ampla aqui do que é o Kanban, como que isso funciona, como que isso interfere na sua vida. Então, a ideia é que a gente converse hoje sobre como visualizar e melhorar processos com Kanban. Eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Todo mundo que está aqui, e até mesmo quem vai assistir depois esse papo aqui, eu digo para vocês que todo mundo que está aqui, ou todo mundo que está aí na vida, interage com Kanban de alguma forma. Tá? Já trabalhou com Kanban, já viu Kanban acontecendo no seu dia a dia em diversos contextos. Eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes de explicar, pessoal, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Felipe Oliveira, para quem não me conhece. Eu sou fundador e consultor da Mindset Agile, uma empresa de consultoria e treinamentos que ajuda empresas a construírem as suas melhores versões através da melhoria de processos, produtos, serviços e aspectos sobre gestão de pessoas e liderança. Eu trabalho principalmente falando de gestão de fluxos, gestão de portfólio, Kanban, linha, agilidade. Como parceria, eu tenho parceiros aí como a Kanbanize, que é uma plataforma, uma ferramenta de gestão de portfólio e gestão de projetos, a maior e melhor ferramenta, na minha opinião, para gestão de fluxo, para gestão de demandas que existe no mercado hoje. E também atuei muito próximo, eu vou continuar atuando próximo, se a Milena me deixar, com a Exim. Nesse caso aqui em específico, eu trabalhei com a Exim com a certificação de Kanban. Então, o meu papel na certificação de Kanban foram 2, essencialmente. Eu desenvolvi parte das questões originais e validei a tradução em português de toda a certificação, tanto as questões quanto o próprio guide.
tá? Então, eu fui responsável aí por mais ou menos, né, Milena, uns 10, 20% das questões do banco de questões da prova de Kanban e ajudei a validar toda a tradução desse material. E vou falar para vocês que, assim, eu tenho quase 30 certificações, já fiz de diversos tipos, de diversos níveis de dificuldade, diversos institutos, e uma certificação de Kanban para mim sempre foi algo meio estranho, né? Eu falei, pô, como é que a gente vai fazer uma prova de Kanban? Porque não é decoreba, não dá para decorar, não é aí. Mesmo que você decore, decorar não serve de nada. Ah, tem 6 princípios, tem tais práticas, tem isso, tem aquilo. Eu sempre achei que fosse um negócio que fosse impossível de fazer, né? Não fazia sentido. Até que aí que sim lança essa ementa e esse modelo de prova que é completamente diferente de um modelo tradicional olhando para modelo. Tá? Quando a gente pensa numa prova de Kanban, a gente pensa que tem que ser algo mais prático mesmo, e de fato é. A prova, para mim, ela trouxe uma perspectiva completamente diferente do que eu poderia esperar sobre a Kanban Foundation. Ela não é tão foundation assim, né, se a gente for fazer a prova, mas para o que se exige hoje dentro de uma empresa, falando de gestão de fluxo, gestão de processos, essa Kanban Foundation acaba atendendo bastante. Porque, pessoal, um ponto extremamente relevante que trouxe essa visão sobre a prova não é que ela não traz o Kanban em si. Ela traz situações, contextos, cenários em que, através do que você conhece e aprendeu sobre Kanban, você vai tomar uma melhor decisão sobre aquela situação. Então, ali nas perguntas que tem dentro da prova, vocês vão ver, e se vocês baixarem o simulado, quiserem fazer o simulado online, vocês vão ver isso, que não é uma pergunta que vai te questionar se você tem conhecimento sobre o método em si, sim se você sabe analisar o contexto ou aplicar o método. Por isso que essa prova ela tem um diferencial bem interessante para quem quer conhecer sobre Kanban e quer seguir por um caminho alternativo, um caminho que está alinhado com as literaturas, mas que te dá formas diferentes de você aprender e validar esse conhecimento, tá? Através de um exame. Então, pessoal, eu acho que é um conteúdo que é bem legal. Eu não estou sendo enviesado, não só porque eu desenvolvi parte das questões, mas principalmente porque eu já estou calejado com prova, então eu sei bem como é que é uma certificação que é decoreba, uma certificação que valida teu conhecimento. E Felipe, antes de você começar, deixa eu só fazer um complemento aqui, porque eu acho que você trouxe um ponto bastante interessante, né? Como eu comentei no início, quando a gente começou a operação praticamente do Equizin no Brasil, a gente tinha pouquíssima coisa em português, estava começando realmente essa coisa de trazer os conteúdos, e a gente demorou um tempo para começar a ganhar um pouco de espaço, inclusive, na própria operação do Equizin, né? A gente demorou um tempo para ganhar espaço e começar a trazer os programas. Hoje em dia a gente está numa fase diferente, eu fico muito feliz porque a gente já teve pelo menos uns 3 ou 4 programas onde não só a gente trabalhou na tradução com o pessoal local, com os especialistas locais, mas a gente já foi convidado para participar do desenvolvimento, porque o Equizin preza muito por essa coisa de criar um grupo de especialistas com representatividade em vários países, para que a gente tenha realmente um produto com uma qualidade e uma aplicabilidade que não seja setorizada, que não seja localizada, mas que ela tenha uma amplitude global e ela possa refletir essas necessidades de mercado que todos estão trazendo. Então, é um processo muito colaborativo e, assim, muito feliz, porque a gente já passou por outras experiências e esse lançamento do Kanban, assim, a gente levantou a bandeira e eles aceitaram na hora. Então, eu fiquei muito feliz quando, assim, eu fico muito feliz quando eu consigo colocar os brazucas participando desde o início do processo. Então, isso é muito legal e eu quis é super aberto a isso quando a gente tem realmente gente que conhece, que tem, né, essa visão e o fato de você ter passado por tantas outras certificações e conhecer todas elas também, isso é um ponto muito interessante porque você tem uma visão muito crítica. Então, agradeço aí o elogio. Mas vamos embora. Chega, né? Vamos parar de falar de Vamos parar de falar prova. da apresentação agora. Vamos para conteúdo, né? Depois vocês deem uma olhadinha lá de como que é a estrutura da prova, eu acho que vocês vão achar bem legal. Eventualmente a gente vai fazer, tá, alguns vídeos e artigos detalhando, esmiuçando essa prova, tá? Pessoal, logo mais vai ter um outro negócio aí sobre a prova também. Não fala nada não, Milena. Um complemento para essa prova aqui que vai ser legal.
Pessoal, essencialmente o que eu vou falar hoje é dar uma visão geral sobre Kanban para vocês e falar um pouquinho sobre gestão de fluxo, como que isso faz parte da vida, dar alguns cases, como que vocês podem começar a falar de Kanban dentro das organizações, e, se possível, talvez trazer aqui algumas questões sobre métricas que eu acho que faz bastante sentido trabalhar, tá bom? Pessoal, relembrando o que é Kanban, né? A gente pode falar de Kanban de diversas formas, a gente confunde com quadro, a gente confunde com cartão, com sistema. O que a gente está falando aqui é sobre o método Kanban. Ele é essencialmente uma derivação do Lean, né? Se a gente for pegar o Lean histórico lá, o Lean Toyota e tudo mais, o Kanban ele vem como uma derivação dessa filosofia aplicada ao trabalho do conhecimento. Então, como é que a gente faz com que a gente possa trabalhar com processos melhores, com eficiência, com previsibilidade, com entrega de fato, sem recorrer tanto à agilidade em si, talvez mais para o Lean do que a agilidade. E é importante lembrar que o Kanban não foi criado para substituir ou para ir contra a agilidade em si, mas sim como uma forma diferente, uma abordagem diferente que pode ser conectada com outras práticas dentro da agilidade, mas que vem como uma prática de melhoria contínua, vem como uma prática mais simples até, para melhorar a forma como a gente entrega produtos, como a gente entrega projetos, como a gente entrega nossas demandas frente ao cliente. O Kanban em si ele é muito focado, vocês vão ver isso várias vezes. Ele é muito focado em cliente, tá, pessoal? Por isso que tem muita gente que vai falar sobre Kanban e fala que o Kanban não olha muito para time e sim para o serviço. O Kanban está preocupado com o serviço, não com o time. Não é bem assim. Ele olha sim para o serviço, mas tem que tomar cuidado com a expressão, né? Porque não é que ele não se preocupa com o time ou que ele não olha para o time. Ele olha, só que quando a gente pensa em entrega de um serviço, a entrega do serviço não se limita ao time, e sim a vários outros aspectos dentro da organização. Então, o Kanban ele tem uma abordagem mais sistêmica no que tange entrega de serviço, tá bom? E, de certa forma, o Kanban é um método, pessoal, que trabalha com uma perspectiva onde tudo na vida é fluxo, tá? Se a gente for pegar no nosso dia a dia, vocês vão ver que numa fazenda você tem fluxo, vocês vão ver que numa fila para pegar vacina, numa fila de trânsito, numa fila de comprar de ingressos para shows, tudo na vida tá relacionado a fluxo. E essas coisas aqui que eu mostrei para vocês não são exatamente fluxo, né? Ou são, de certa forma são, mas não são ao mesmo tempo. Porque quando a gente pensa em fluxo de trabalho, a gente está querendo dizer ter uma perspectiva de onde a sua demanda entra, onde ela sai, por onde ela passa dentro desse fluxo de trabalho. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de fluxo, estamos falando de algo contínuo, de algo que se perpetua, de coisas que fluem constantemente dentro daquele sistema de trabalho. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem, na verdade, são filas, e filas fazem parte da gestão de fluxo. Beleza? Quando a gente pensa em Kanban, pessoal, Kanban foca muito em trabalhar aspectos de eficiência. Não só isso, mas fala muito de trabalhar com a perspectiva de eficiência. Porque, no final das contas, quando a gente pensa em gestão de fluxo, uma das principais coisas que nos afetam são filas, tá? Se vocês forem no McDonald's, se vocês forem na C&A, se vocês forem no banco, se é que alguém aqui vai no banco hoje em dia, se vocês pegarem o carro, se vocês forem em qualquer lugar, vocês vão enfrentar filas. E isso faz parte da gestão de fluxo. Vocês sabem disso, que tudo isso faz parte da gestão de fluxo, porque se você vai no supermercado hoje em dia, não tem só a fila comum, né? Com os caixas normais. Você tem caixas 10 volumes, vocês têm caixas que são self-checkout. Essas são formas que os mercados criaram para gerenciar melhor as suas filas. Tá? Se vocês forem em um show, ou melhor, se vocês forem no aeroporto, vocês vão ver que existem filas diferentes, com tipos de tickets diferentes. Tem gente ali que é preferencial, tem gente ali que é VIP, que é o mais conforto, ou coisa do tipo. Também tem a ver com a nossa capacidade de gerenciar filas. Então a gente sabe que fluxo e filas fazem parte das nossas vidas, porque a gente precisa gerenciar o fluxo de trabalho para conseguir fazer com que as pessoas alcancem aquele serviço, ou comprem aquele produto, ou cheguem no final do seu trajeto, tá? Se você não consegue gerenciar as filas no dia a dia, se você se aplica isso, principalmente na gestão do conhecimento, você vai ter problemas, você vai ter custo de atraso alto, você vai ter prejuízos e não vai entregar as demandas para o seu cliente. Então, quando a gente pensa em gestão de fluxo, dentro de um ambiente como o desenvolvimento de software, por exemplo, essas filas estão presentes em todos os lugares. Porque no final das contas, pessoal, você tem ali dentro do seu processo
Uma série de coisas. Você tem a entrada das demandas, você tem uma série de atividades, uma série de etapas, uma série de políticas dentro do seu fluxo, e vocês têm a saída dessas demandas. Tudo na vida tem, em essência, cada um desses tópicos. Tá? Se vocês forem em qualquer lugar, vocês vão ter essa mesma perspectiva. Opa. Ok? Então, pessoal, se vocês forem prestar atenção no dia a dia, de certa forma, vocês estão tentando gerenciar fluxo. E se você está no RH, se você está no marketing, no desenvolvimento de produtos, tudo você vai ver sob essa perspectiva. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, se está confuso, está muito rápido, está muito devagar, coloca no chat. A Milena vai me dar uma cutucadinha aqui. Beleza? E eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Quando a gente pensa em demandas no dia a dia, tá? Quando a gente fala de Kanban, eu vou falar para vocês que o Kanban ele tem algumas práticas, tem alguns princípios. Ele não é lá muito estruturado, tá? Tem práticas, princípios, valores e nada muito mais do que isso. Só que se o Kanban faz parte das nossas vidas, essas práticas potencialmente também fazem parte das nossas vidas, né? As práticas que o Kanban tem. Talvez, vamos pensar em algumas delas, né? No dia a dia de vocês, vocês criam mecanismos, por exemplo, de visualização de trabalho? Né? Uma agenda, um Excel, um post-it, um Miro. Tá? Então, a forma como vocês usam para visualizar o trabalho muda de empresa para empresa. Cada um vai ter uma forma diferente, tal, mas eu tenho certeza que uma dessas daqui, pelo menos, vocês usam ou já usaram em algum momento. Tá? Pode não ser a melhor forma de visualizar o trabalho, pode não ser a forma mais direta de visualizar o trabalho, mas são mecanismos de visualização. Visualização é uma das práticas dentro do Kanban. Então não é que você não visualiza o trabalho, você visualiza, mas de formas diferentes, de formas talvez não tão eficazes ou não tão direcionadas, ou com políticas não tão claras, mas você vê de alguma forma. Tá? Outra coisa que está dentro do Kanban e que você potencialmente faz no dia a dia é a gestão do seu fluxo. Você tem um controle sobre etapas, você sabe como é que é o passo a passo ali para executar uma tarefa, você fornece status daquilo para dizer se está tendo progresso ou não, você coloca cores às vezes nas demandas, nos post-its para se diferenciar visualmente. Tá? Você sabe que se você chegar em tal determinada etapa, você tem que tomar um cuidado diferente. Você sabe que às vezes, quando uma etapa específica chega no teu fluxo de trabalho, você vai demorar um pouco mais. Olha, eu sei que nessa etapa do trabalho, que quando eu estou montando essa parte da planilha, demora um pouquinho mais, vai demorar um dia para fazer isso. Vocês gerenciam o fluxo, só às vezes não percebem, tá? Então, de certa forma, quando a gente pensa em Kanban, e quando a gente pensa no dia a dia de uma empresa, seja no marketing, no RH, no comercial, existe fluxo de trabalho. Pensa, por exemplo, isso num funil de vendas. Se vocês aí estão numa empresa, estão num B2B, por exemplo, né, vendendo consultoria, vendendo serviços, vendendo produtos, vendendo software, vocês devem saber que no funil de vendas tem várias etapas, né? E se vocês estão controlando essas etapas e sabem que às vezes em determinadas etapas, por exemplo, validação de proposta, demora um pouco mais, vocês sabem que ali tem que tomar um cuidado específico, tem que fazer um contato mais próximo com o cliente. Vocês estão gerenciando o fluxo, só não percebem. Outro aspecto aqui dentro é se vocês, por exemplo, limitam o trabalho que está em progresso, se vocês restringem a quantidade de trabalho, de certa forma vocês fazem isso também. Tá? Quando vocês falam, por exemplo, para o seu chefe, para o seu líder, para o seu gerente, olha, o time aqui está sobrecarregado, não dá para trabalhar mais nada agora. Você está gerando um limite de trabalho. Quando você fala, olha, hoje eu vou focar nisso aqui e só nisso aqui. Eu não vou parar de fazer isso. Aliás, eu vou continuar fazendo isso aqui. Enquanto eu não terminar, eu não vou parar. Você também está fazendo a limitação de trabalho em progresso. Você está criando um limite, uma restrição. Tá? Capacidade de trabalho não é um negócio infinito. Trabalho que está em progresso não é infinito. Você vai ter um momento em que você vai parar e vai falar, não, pera, isso aqui eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho que travar aqui quantos itens eu posso fazer. Daqui a pouco eu vou lá e pego mais. Então vocês fazem isso também. Tá? Outra coisa que vocês devem fazer é criar ou seguir regras ou políticas no trabalho. Tá? Onde que eu guardo tais informações? Se existe, às vezes, algum checklist de como eu vou fazer uma determinada tarefa. Se a forma como eu vou publicar, onde vou publicar uma informação, qual tipo de template eu vou usar, qual tipo de documento eu posso usar durante um processo. Então vocês fazem também, vocês têm uma visão de políticas. Existem políticas no dia a dia de vocês. Várias, algumas são mais explícitas, outras não.
Tá? Existem políticas que são tão explícitas que tem plaquinhas até. Olha aqui, ó, essa aqui é uma plaquinha, por exemplo, no banheiro. Tem muitas empresas que colocam plaquinhas no banheiro. Ó, use apenas 2 folhas, lave a mão. Né? Tem gente que faz até de forma mais cômica, faz os desenhos. Tá? A mesma coisa quando você vai pegar, por exemplo, café. Às vezes tem empresas que colocam lá uma plaquinha. Olha, joga o seu copinho no lixo, faça isso, faça aquilo. Então, são políticas explícitas, são mecanismos visuais que a gente traz para direcionar comportamento. Tá? Se você chega, por exemplo, numa loja ou numa lanchonete e tem uma plaquinha lá com aquelas plaquinhas amarelas que alguém acabou de passar um pano, né? E se você for ali correndo vai escorregar, aquilo já diz para você o que está acontecendo. Então vocês têm política, sim, no dia a dia. Tá? Pensando em gestão de fluxo de trabalho, vocês têm isso. Beleza? E claro, né, pessoal, essas práticas que eu trouxe aqui, elas não são coisas que melhoram da noite pro dia, tá? Não é algo que vocês vão chegar, olha, legal, vou visualizar o trabalho agora. Como que eu vou visualizar? Você vai lá e quer mudar o planeta. Não é necessariamente assim. Talvez vocês nem queiram fazer de forma diferente também. Talvez a forma como vocês visualizam hoje o trabalho, para na cabeça de vocês tá bom. Às vezes para um consultor não vai estar, às vezes para quem trabalha com vocês vai estar, e tudo bem. A gente não vai julgar vocês, tá bom? Independente da forma como vocês trabalham hoje, não vai ter julgamento sobre a forma como vocês trabalham. E é assim que Kanban trabalha, tá? O Kanban fala muito sobre não julgar a forma como se coloca. Se vocês pegarem o material de estudo ali da prova de Kanban, por exemplo, vocês vão ver que uma das principais questões que é trabalhada ali, eu acho que é a que mais fixa na cabeça, é que o Kanban ele tenta mudar o mínimo possível no teu dia a dia. Ele tenta fazer pequeníssimas melhorias para que através delas você aprenda a melhorar, mas principalmente que aquilo não traga muito impacto, que aquilo não traga muita resistência na hora de implantar uma melhoria, tá? O Kanban ele respeita o estado atual das coisas e a partir desse momento ele começa a pensar junto com vocês qual é a melhor forma de trabalhar naquele momento. Então não vai trazer nada pronto, você vai criar com vocês formas melhores usando princípios e práticas de trabalho. Beleza? Então, quando a gente fala de melhorar processos dentro do Kanban, dentro do Lean até, tá? Preza-se por uma abordagem mais experimental, mais simples, mais direcionada, para que as pessoas se sintam mais confortáveis até. Tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar que a partir de amanhã vocês vão tentar uma forma mais experimental de trabalho. Tá? Então eu vou sugerir para vocês uma experimentação baseada nesses pontos que eu coloquei aqui. Então, se vocês estão preocupados, por exemplo, com visualização do trabalho, a forma como as coisas estão visíveis, né? Eu vou sugerir para vocês usar uma forma mais transparente de visualizar o seu trabalho, tá? Para que as informações fiquem mais fáceis de gerenciar, mais fáceis de observar e monitorar. Tá? Então, alguns experimentos que vocês podem fazer aqui, ó. Colocar as tarefas que vocês executam num lugar só, porque às vezes as pessoas têm 13 formas diferentes de controlar a informação. Tira da agenda, bota tudo no Excel, ou tira tudo do Excel e da agenda e do post-it, bota tudo numa ferramenta específica, organiza isso de um lugar só. Outra coisa é separar as demandas por tipos, expor num espaço físico, numa parede física ou digital. Tá? E uma outra forma é vocês, por exemplo, criarem um quadro com colunas, onde cada coluna representa uma etapa do seu fluxo, tá? Normalmente isso é chamado de quadro Kanban, beleza? Quadro Kanban porque se parece com o fluxo Kanban, tá, pessoal? E eu vou dizer para vocês o seguinte, que os benefícios que vocês vão extrair a partir disso são vários, tá? Um benefício é a rápida detecção de gargalos, vocês vão saber onde que as coisas estão acontecendo, por que que aqueles gargalos estão acontecendo, vocês vão ter uma visibilidade clara de onde estão essas filas. Outra coisa é diminuir, a perda de informação. Vocês vão conseguir diminuir a perda de informação porque no final as informações estão todas centralizadas num ponto só, tá? Então você sabe que está tudo presente ali, está simples de achar, está simples de ir lá e buscar e ler essa informação, tá? Outro benefício também é a visibilidade real do status do trabalho, onde que cada demanda está. Se alguma demanda você esquecer ou deixar para trás ou ficar atrasado e você não perceber, então você vai conseguir ter a visibilidade real do que está acontecendo dentro do seu fluxo. Outro experimento que eu gostaria que vocês tentassem fazer é o seguinte: e se vocês começassem a tentar medir o trabalho? Não medir as pessoas, mas medir o trabalho. O Kanban, por exemplo, ele se preocupa muito mais com esse aspecto do que medir as pessoas ou gerenciar as pessoas. Não quer dizer que a gente não gerencia o fluxo para ajudar as pessoas, na verdade. Quanto melhor a gente gerencia, menos sobrecarregadas as pessoas vão estar. Mas aqui estamos falando de medir o trabalho. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, alguns experimentos para vocês fazerem. Medir as datas de entrada e de saída de uma demanda.
Tá? Então, a partir do momento que uma demanda entrou, você vai guardar a data. A partir do momento que essa demanda saiu, você também vai guardar essa data. E entrar pode querer dizer começou a trabalhar, ou criou a demanda, ou se comprometeu com a demanda, várias possibilidades. Mas no final, grava as datas de entrada e saída. Calcula a média de itens entregues por semana. Então, guarda lá, baseado na semana que ele entregou, vê na média ali quantos itens você entregou naquela semana. E tenta calcular a média de dias que um item levou para ser concluído. Tá? Quantos dias aquele item levou para ser concluído, dias corridos ou dias úteis, o que for melhor para você. E alguns benefícios que você vai ter com isso, falando de metrificação de fluxo, é gerenciar as expectativas das entregas. Tá entregando datas possíveis de quando que as coisas podem ser entregues. Isso sai de uma visão determinística, de olha, o prazo tem que ser esse, para o prazo pode ser esse, e confiamos em tantos por cento nesse prazo, pode ser que ultrapasse até esse dia se a gente apelar para mais X% de risco. Outro benefício, a gente consegue dizer quantas coisas podem ficar prontas num determinado tempo, também ajuda a gerenciar a expectativa, também ajuda a dizer se as coisas vão ser entregues num determinado dia ou não. E você também consegue aqui metrificar gargalos, filas, desequilíbrios, ineficiência dentro do seu fluxo de trabalho. Eu falo muito sobre métrica de fluxo, tá, pessoal? E para mim é uma das coisas que todo desenvolvedor, pessoa de produtos, QA, agilista, gerente de projetos deveria saber. Tá? Porque isso aqui é praticamente a base para você conseguir entregar um bom produto. Porque no final, se você não entrega num tempo adequado, você chega em segundo lugar. Se você não consegue gerar previsibilidade, você não consegue se planejar. Se você não está tomando boas decisões nesse fluxo de trabalho, pode ser que você priorize a coisa errada. E essa coisa errada pode demorar mais do que você queria. Então, no final das contas, trabalhar a gestão de fluxo usando métricas é fundamental para você conseguir direcionar a eficiência e, por que não, a eficácia do seu trabalho. E pessoal, outra coisa que eu gostaria que vocês experimentassem aí, ó, a partir de amanhã, são coisas factíveis. Comece a testar algumas políticas e veja como que elas podem ficar mais explícitas. Alguns experimentos que eu acho que são relevantes. Montar, às vezes, se você precisa ensinar alguém de alguma informação, monta um tutorial e põe no espaço sobre ferramentas mais usadas e coisas do tipo, de forma simples e fácil das pessoas acessarem. Tá? Outra coisa é deixar, por exemplo, as atividades que cada etapa de trabalho tem mais fáceis de você encontrar e usar, simples de você colocar. Se você pegar, por exemplo, tem ferramentas que vocês conseguem deixar as políticas no card. Então, olha, esse card não sai dessa coluna enquanto eu não construir esse pedaço de informação, enquanto eu não documentar o que foi que aconteceu nesse processo. A partir desse tipo de atitude, você começa a deixar mais claro para as pessoas o que tem que ser feito, como o trabalho tem que ser feito, facilitando a comunicação. Tá? Deixe em evidência, por exemplo, os critérios de entrada e de saída do seu fluxo de trabalho. Se eu precisar entregar esse meu cliente hoje, o que eu tenho que garantir que esteja funcionando? O que eu tenho que garantir que esteja aqui de pé para eu conseguir fazer essa entrega? Tá? São políticas que nos ajudam no dia a dia. E vou falar para vocês que os benefícios disso são enormes. Primeiro que você começa a aumentar a comunicação entre as áreas, dentro do seu time. Tá? Você começa a construir um ambiente que vai se tornar mais saudável, porque vai gerar menos atrito, menos estresse. Eu sei onde estão as informações, eu sei como que eu posso controlar essas informações, eu consigo direcionar a forma como as pessoas vão fazer isso também. Tá? Eu consigo também ter menos riscos as pessoas cometerem erros, porque como elas têm clareza do que tem que ser feito, como as coisas têm que ser feitas, você começa a dar esse tipo de orientação de forma mais adequada. Se você chega numa fábrica, não sei se algum de vocês já visitou uma fábrica, já entrou num prédio fabril, né? Eu já visitei pelo menos 2 fábricas grandes na minha vida. Eu trabalhei depois disso muito próximo a empresas de tecnologia. Mas se você entra na fábrica, tem vários elementos visuais e políticas ali dentro que você não precisa nem ser funcionário para saber. Tá? Por exemplo, se você entra na Embraer, se alguém aqui for para São José dos Campos e entrar ali na fábrica da Embraer, você vai ver que você não entra no galpão sem um protetor auricular. Você não entra. Se alguém vê você sem protetor auricular, já fala, olha, volta lá, põe protetor, depois você volta aqui. E tem placas para tudo quanto é lugar. Tá? Então, mesmo que você consiga entrar, ainda assim tem pessoas que vão te parar e vão falar para você usar. Se você entra no parque da Johnson Johnson, por exemplo, em São José dos Campos também, se você entrar lá, se você pisar fora de uma faixa de pedestres,
algum segurança vai te ver, vai te cobrar e vai te pedir para parar de fazer isso. Outra coisa, você não pode, por exemplo, nesse mesmo espaço da Johnson Johnson, vocês não podem andar com o celular na mão, vocês não podem pegar o celular assim ó, e digitar. Se vocês fazem isso, o segurança te para e fala, olha, não pode mexer no celular enquanto você anda na calçada. Você tem que parar, mexer no celular e depois você continua. São questões de segurança, tá? Então são políticas que isso está visível. A cada quarteirão dentro do parque da área Fabril ali, você vê uma plaquinha dessa, ó, não mexa no celular. Quando você entra na fábrica, não mexa no celular enquanto você está andando. Então são políticas que estão ali explícitas, visíveis para as pessoas. Isso faz parte da realidade de qualquer empresa também. E por que não a gente não pode melhorar isso, né? Tornar mais simples, tornar mais fácil de acessar. Beleza? E pessoal, o que isso tem a ver com Kanban mesmo? Qual que é a relação de tudo isso? É porque, no final das contas, foi o que eu falei para vocês, o Kanban faz parte de tudo isso. O Kanban vai olhar para princípios e práticas e como que, através desses princípios e práticas, consegue aprimorar a forma como vocês vão trabalhar no dia a dia. Consegue direcionar o comportamento, consegue direcionar a forma como vocês conseguem atuar na empresa para gerar melhores processos, para controlar melhor os seus processos, para controlar melhor os resultados que a sua empresa pode trazer, tá? E vou falar para vocês assim que melhorias de processos também são coisas que a gente pode e deve aplicar esses preceitos. Como é que eu visualizo melhor as melhorias que eu estou fazendo? Como é que eu gero melhores políticas para dizer o melhor momento de fazer essas melhorias? Como é que eu controlo melhor se eu estou trabalhando em muitas melhorias ao mesmo tempo ou não, tá? Então, quando a gente pensa em Kanban, a gente está falando de tudo isso aplicado a diversos contextos, tá? E, pessoal, a nível de estrutura, quando a gente pensa em Kanban, ele parece simples, né? É uma ideia que parece muito simples quando a gente pensa, né? De certa forma. Quando a gente vai falando de evoluir processos, quando a gente fala de trabalhar com práticas de trabalho, quando a gente fala de limitar trabalho em progresso, são coisas que parecem simples. E são mesmo, tá? No final, quando a gente fala, por exemplo, de gerar loops de feedback ou momentos para você checar os seus processos, ver se está indo tudo bem ou não, não tem uma estrutura específica no Kanban que vai te falar como que você vai fazer isso. Ele é simples assim, é muito mais você criar esses modelos de trabalho. Mas ele tem algumas coisas que o Kanban tem que vai direcionar comportamento. Primeiro que são princípios. Princípios de gestão de mudança, por exemplo, são coisas que ajudam vocês a trabalhar melhor no dia a dia. Por exemplo, o primeiro princípio de gestão de mudanças, comece com o que você faz hoje. Então, não tenta melhorar as coisas da noite por dia, não derruba o mundo ali da sua empresa e tenta fazer de novo. Não cria um modelo revolucionário lá e implanta da noite por dia. Começa com as coisas que você já faz hoje. Inicia o trabalho baseado no que você tem. Pega o que você tem e comece a melhorar a partir disso, o mínimo possível, de forma incremental, de forma evolucionária, para que você tenha menos resistência, para que você tenha um melhor impacto no longo prazo, para que as pessoas aprendam os mecanismos disso. Se você chega já dando um treinamento, já ensinando, pá, vamos chegar, vamos tombar tais estímulos, a galera não aprendeu a usar isso. Só seguindo o que você falou, tá? As pessoas ali daquele time não fazem a mínima ideia do que você está fazendo. Eles estão só seguindo. Aí daqui a 6 meses, quando você sair, volta tudo ao que era antes, porque no final eles não aprenderam os mecanismos que fornecem o ferramental necessário para aprender, tá? Outro princípio dentro do Kanban, e aí sim, dentro do concorda com o comercial que você faz hoje, implica não só em processos, tá, pessoal? Implica em papéis, em responsabilidades. Então é literalmente você não mudar as coisas, respeitar o resultado que teve até agora, para entender que no final você pode melhorar apenas com o que você tem hoje, tá? Outro princípio é concordar em buscar melhorias com mudanças evolucionárias, é o ponto que eu coloquei aqui. Como é que eu faço com que as mudanças aconteçam? Sim, ok, mas de forma mais cíclica, mais incremental, tá? Para que você, através de cada ação, cada melhoria, você consiga medir de forma adequada o que está acontecendo e gaste o mínimo possível. É também por uma questão experimental, tá? E outro ponto é encorajar atos de liderança em todos os níveis. Aqui, pessoal, eu estou falando do porteiro ao presidente, tá? É entender que o estagiário pode falar que algo está errado, assim como o vice-presidente pode falar que algo está errado, o analista júnior pode falar que algo está errado, e o gerente sênior pode falar que algo está errado, tá? Essas pessoas tomarem essas decisões são muito importantes. Uma vez eu atuei com um diretor de marketing em que o time tinha vários tópicos relevantes, né? Ele tinha um time lá de, sei lá, 30 pessoas,
E aí, dentro dessas 30 pessoas, ele reuniu, todo ano ele fazia isso, ele reunia essas 30 pessoas em 5, 6 grupos. E esses 5, 6 grupos iam buscar temas específicos que eles acham que tinham que ser melhorados na empresa e no time. Então, esse time aqui pegava comunicação entre áreas, esse time aqui pegava ferramental e assim por diante. E aí esse time juntos tomavam ações, eles iam lá, escolhiam ferramentas, eles escolhiam práticas, escolhiam eventos. Então é um diretor que estava trazendo autonomia para todo mundo. Então todos os níveis dentro do time da área dele tinham a possibilidade de liderar alguma coisa. O líder de cada grupo ele era escolhido ali, quem quisesse se pronunciar e ser o líder poderia ser. Então olha que interessante. É algo extremamente simples que faz com que as pessoas consigam tomar decisões sobre o seu dia a dia, tá? Dentro de entrega de serviço, tá, pessoal? O Kanban também tem princípios que falam da entrega do serviço, tá? Esses 3 princípios, pessoal, falam de uma coisa muito simples, que é cliente. Kanban é sobre cliente. Então, o primeiro princípio tem que ser entender e focar nas necessidades e expectativas do cliente. Tá? No final das contas, tudo que a gente faz hoje é em prol do cliente. Quando a gente coloca lá desenvolvimento de software, código, teste, BI, agronegócio, qualquer coisa é em prol do cliente. Então a gente precisa ensinar as pessoas, ensinar os nossos desenvolvedores, os nossos analistas, os nossos marqueteiros a focar primordialmente no cliente, a ver o que é importante para o cliente. Mas eu tenho o meu modelo favorito, eu tenho a minha ferramenta favorita, eu tenho isso, tenho aquilo. O nosso processo está bom do jeito que está, mas está bom para quem? Para você ou para o cliente? Se for para você, tem que ver se está para o cliente também. Se não está bom para o cliente, não está bom para você e ponto. Tá? Então, essa necessidade tem que ser construída na vida das pessoas, o que é relevante para o cliente. Tá? Outro princípio aqui é gerenciar o trabalho. Então, lembra que eu falei lá atrás sobre o Kanban não gerencia pessoas? Não é que ele não se preocupa com as pessoas. Eu controlar melhor a quantidade de trabalho que está aqui em progresso para mim é me preocupar com as pessoas. Mas eu estou falando de gestão, de gerenciar. E gerenciar as pessoas implica em controlar o que elas fazem, monitorar como que elas fazem esse trabalho. No final das contas, a gente precisa gerenciar o trabalho. Tá? Como é que o trabalho está indo? Está avançando? Não está? Está dentro dos critérios de qualidade que a gente queria? Dentro das políticas que fazem com que essa demanda saia do fluxo. E aí as pessoas elas vão tomar decisões, elas vão errar, elas vão acertar. Então, dessa forma, a gente permite que as pessoas se organizem de uma forma mais prática. E, na boa, gente, não fica que nem pai helicóptero, não, que a pessoa comete um erro e vai lá e, não, corrige, não é assim, não é assim, não faz assim. Deixa o cara errar. Tá? Deixa o amiguinho tomar algumas decisões que vão ser problemáticas, claro, dentro dos seus limites, né? Para que elas consigam aprender formas melhores de trabalhar. Outra coisa sobre entrega de serviço é você revisar regularmente a rede de serviços e as políticas para melhorar os resultados. Então, quando a gente pensa em todos os serviços que existem hoje, todas as políticas estão atendendo bem o cliente, a forma como a gente trata o cliente hoje está fazendo sentido, a forma como a gente vende hoje, a forma como esses serviços se conectam, faz sentido, tá? Cada um desses tópicos vão te ajudar vocês a ter um comportamento direcionado para o cliente, tá? E pessoal, de novo, né? Ensinem para as pessoas esse comportamento. Não é tão simples quanto vai lá dar um treinamento, não é tão simples quanto vai lá e fala. Né? Coloca sempre o teu cliente na frente. Vamos quebrar uma demanda aqui, ó. Tá, como é que esse cliente recebe essa demanda? É desse jeito? Não é. Então talvez a gente não precise quebrar. Tá? Como é que eu vou medir esse trabalho aqui? Mas o lead time tá bom do jeito que tá. Não sei, pergunta pro cliente. Como é que o cliente pode te dizer se o lead time tá bom ou não tá? Beleza? Junto com isso, pessoal, o Kanban também tem algumas práticas, que olha que coincidência, várias delas a gente já falou. A primeira, por exemplo, é sobre visualização. Olha que legal. Então, quando a gente fala de visualizar o trabalho, como é que eu faço com que o trabalho esteja mais visível para as pessoas? Como é que eu faço que ele esteja mais fácil de encontrar, mais simples de direcionar? Se eu bater o olho numa informação, eu sei o que está acontecendo com ela e eu tenho uma tomada de ação. Tá? Como é que eu posso olhar para aquilo, refletir e ter exatamente a clareza do que está acontecendo? Tá? Outra prática é gerenciar o fluxo. Como é que eu consigo fazer com que a demanda chegue do ponto A ao ponto B da forma mais rápida, menos custosa, maior qualidade e eficiência possíveis? Como é que eu garanto com que as decisões que estão sendo tomadas aqui estejam orientadas ao cliente? Como é que eu faço com que haja um fluxo ininterrupto de demandas? Não estou dizendo para você entregar necessariamente todos os dias, mas que haja continuidade, que haja fluxo, beleza?
Outra prática dentro do Kanban é limitar o trabalho em progresso. E na prova, por exemplo, pessoal, fala-se muito de trabalho em progresso, fala-se de formas diferentes de trabalho em progresso, e vão ter coisas ali que vocês vão perceber que falam, nossa, mas isso aqui é uma prática que às vezes eu não usaria agora, eu usaria depois, tudo bem. Ou eu já teria usado essa prática, tudo bem. O Kanban ele vai te pegar em vários momentos diferentes da sua vida e vão ter situações que você vai querer limitar o trabalho em progresso por pessoa, você vai querer limitar o trabalho em progresso por time, por área, por fluxo, e tudo bem. De novo, o Kanban não vai te julgar. Começa com o que você faz hoje, lembra? Outra coisa, pessoal, é tornar as políticas explícitas. Como é que eu faço com que as políticas de trabalho, as regras, as condições, os critérios sejam explícitos para as pessoas, sejam visíveis, fáceis de encontrar, fáceis de expor, consigam até bloquear o avanço sem, caso a política não seja cumprida, de forma simples e direta. Tá? No final das contas, pessoal, tem vários erros e falhas de comunicação que a gente se depara que tem tudo a ver com esse problema. Tá? Tem tudo a ver com esse direcionamento aqui. No final, políticas explícitas fazem parte da nossa realidade. Vocês vão atravessar a rua, você vê uma política. Algumas políticas. Né? Você vê uma faixa de pedestre, um semáforo de pedestre. Isso tudo é política. Tá? Se você está ali no pedágio, você sabe, por exemplo, que o canto da direita aqui é para quem tem que sem parar ou qualquer coisa assim, o canto da esquerda é para tais tipos de veículos, e assim por diante. Outra prática, pessoal, é implementar ciclos de feedback. Com que frequência eu vou olhar para o que eu já entreguei e ver se está fazendo sentido para o cliente? Com que frequência eu vou olhar para a forma como eu entreguei esse serviço? Com que frequência eu vou me reunir aqui para planejar a entrega de um produto, planejar um deploy? Tá? Como é que eu garanto que eu estou monitorando essas coisas? E por fim, aqui não coube, mas como é que eu posso perseguir melhorias de forma colaborativa e evoluir de forma experimental? Como é que eu garanto essas coisas aqui acontecendo? Tá? Então eu preciso ter esse nível de preocupação, de buscar sim melhorar, mas de forma mais colaborativa. Como é que eu envolvo mais as pessoas? Como é que eu troco mais ideia? Como é que eu faço com que elas sejam participativas aqui no nosso exercício, que é melhorar o processo? E eu vou dizer para vocês, pessoal, que eu já fiz isso algumas vezes, tá? Eu já trouxe algumas perspectivas para alguns times que influenciassem melhor o resultado. Por exemplo, num time que cuidava das redes sociais da empresa e o portal de notícias, eles tinham um problema que eles trabalhavam meses, estavam há meses tentando entregar uma demanda e não saía. Projetos parados há quase um ano. Então, toda vez que eles tentavam priorizar uma demanda, vinha uma enxurrada de outras e não entregava, aquilo ficava travado e não entregava. Quando a gente extraiu as métricas desse time, era engraçado até que em março eles entregaram algumas coisas, em maio entregou umas coisinhas, e aí a partir do momento que a gente foi lá e pôs a mão, que eles começaram a entregar. Tá? Então a gente simplesmente, o que a gente fez? Um time com demandas represadas, com um gargalo estrondoso no fluxo de trabalho, a gente foi lá e diminuiu a quantidade de coisas. A gente falou, olha, vamos focar primeiro no que vocês têm que entregar, essas 4 coisas aqui, e foi isso que a gente fez, direcionou esse trabalho, e o resultado disso foi uma entrega mais estável. Eles passaram 2 meses entregando de 4 em 4, tiveram as demandas que estavam lá, que estavam representadas no quadro, foram concluídas, os projetos antigos foram entregues, eles entregaram mais em 2 meses do que os últimos 8 meses. Então, foi um trabalho muito simples, que a partir disso, em 2 meses de trabalho, eles conseguiram garantir entregas que estavam represadas a tempos. Teve um outro time, por exemplo, uma empresa de ramo farmacêutico. Eles vendiam um software do ramo farmacêutico. A gente tinha ali uma eficiência de trabalho de 27%, ou seja, se o item ficasse 10 dias no fluxo deles, 7 dias era fila, era um cara que estava esperando alguém fazer alguma coisa, bugs em excesso, uma vazão desequilibrada, demandas represadas há meses, tinha mais de 150 cards represados. O que a gente foi lá foi muito simples. A gente definiu algumas políticas sobre entrada e saída de itens. Então a gente falou, olha, vocês precisam melhorar alguns aspectos, dá para melhorar sem limitar trabalho em progresso? Não. Então, vamos limitar o trabalho em progresso. Simples. Agora o time, ao invés de trabalhar com 30 demandas ao mesmo tempo, estava passando a trabalhar com 12. O resultado disso foi simples, a gente aumentou a eficiência para 49%, então, ou seja, dobramos quase aí a eficiência desse time. Os 200 itens que estavam represados foram entregues e hoje eles
tem que trabalhar toda semana em pelo menos uma melhoria de código e uma documentação. Ah, porque eles foram obrigados? Não, porque eles perceberam que isso fazia sentido. Tá? Outra situação foi no time de contratação também. Eles tinham uma demora excessiva na contratação, tinham etapas específicas lá do fluxo que não sabiam por quê, mas estava demorando demais para contratar alguém, para chegar, marcar uma entrevista, às vezes demorava mais de uma semana. E o que a gente fez foi simplesmente medir aquele fluxo. A gente mostrou as métricas e viu quais etapas estavam gastando mais tempo. Tá? E aí, no final, o tempo de fila caiu pela metade, a velocidade de avaliação de currículo e validação de teste, né, aumentou drasticamente, e a gente encurtou ali o tempo para agendar uma entrevista para 2, 3 dias. Então, olha que simples, né? Então, trazendo pequenas práticas, pequenas ações, a gente consegue melhorar a realidade de diversas empresas, tá? Seja num time de RH, no time de marketing. Vou falar para vocês o seguinte, eu não gosto nem de falar a palavra Kanban, tá? Não porque é ruim, mas sim porque as pessoas, ao ver que a gente está tentando resolver um problema e não trazer um método, elas se sentem mais confortáveis. É a gente tentando ajudar e não tentando mudar algo na vida delas. E o Kanban é isso, o Kanban é algo que vive nas sombras, né? Ele vai sorrateiramente se inserindo na sua vida até você perceber que você gosta daquilo demais e não pode viver sem, beleza? É quase que namorar, sabe? Você começa calminho ali, vai. Então, quando você percebe, você tá casado já. E aí, pessoal, como é que a gente pode medir tudo isso, né? Que métricas eu posso usar para melhorar esses aspectos, para trazer mais gestão de fluxo, algumas coisas. E aí, pessoal, antes de eu falar de métricas, é importante vocês entenderem que, assim, na discussão gestão de fluxo, tem muito essa discussão, né? Story points, no estimates, eu vou usar métrica, vou usar story points. A ideia aqui não é confrontar nenhuma dessas duas práticas, tá? E sim trazer formas diferentes de trabalhar, alternativas e até mesmo coisas que vocês podem complementar hoje. Vocês podem começar a medir essas coisas se vocês já estimam usando qualquer técnica hoje. Tá? Então, primeiro, falar de eficiência de fluxo, que é o tempo de fila sobre o tempo total de uma entrega. A partir do momento que vocês conseguem medir isso daqui, começa a direcionar melhor o trabalho. Olha o gráfico aqui atrás, 49% é um dado real. Esse é o dado desse cliente nosso aqui. Então, aqui eu consigo ter uma visão de quanto tempo o meu item está parando em fila. Os meus itens estão parados em fila. Tá? Outra métrica é o Cycle Time Breakdown, é a quebra do tempo de ciclo, né? Que é essencialmente quais etapas aqui estão demorando mais, estão levando mais tempo. Então veja, por exemplo, que nesse item aqui, ó, nesse gráfico aqui, essa etapa laranjinha aqui, ó, demorou mais tempo do que todas as outras. Então é ela que a gente tem que se preocupar. Tá? Outro gráfico interessante, essa não é uma métrica em si, mas é um gráfico que mostra para mim a saúde do meu fluxo. Veja que nesse gráfico aqui, por exemplo, ó, eu tenho gargalos. Tá vendo? Um gargalo aqui, um gargalo aqui. Eu tenho etapas de trabalho levando mais tempo que o normal. Então aqui eu preciso entender o que está acontecendo. Tá? Isso tudo olhando para eficiência. Se a gente quer entender sobre previsibilidade, a gente pode usar o throughput, ou vazão. Quantas coisas eu estou entregando por semana? Então, nesse caso aqui, no meu exemplo, é por semana, mas você pode falar por quinzena, por sprint, por mês. Mas quantos itens eu entrego por período? Se você está vendo, por exemplo, um gráfico mais ou menos assim, ó, vocês estão vendo que existe uma alta variação. Cada semana eu entreguei uma quantidade completamente diferente da outra. Enquanto num gráfico mais parecido com esse, está mais rente, tá vendo? Tem uma média aqui, por exemplo, de 7 itens por semana. Tá? Então, aqui está bem mais simples de enxergar. Então, com essa visão aqui, eu consigo dizer, por exemplo, quanto tempo um item... aliás, quantos itens eu vou entregar na próxima semana. Quando eu vou entregar esses 3 itens aqui em específico. De acordo com a vazão, você vai saber. Tá? Outra coisa é usar a previsibilidade cycle time ou lead time, que na essência, isso aqui é uma conta média, tá, pessoal? Tem outras formas de olhar para isso aqui, não só olhando para essa conta média. Mas olha, nesse gráfico aqui, por exemplo, ó, esse número 22 aqui, ó, é quanto tempo o item gastaria para ser concluído se ele entrasse nesse fluxo aqui hoje. Esse daqui é um pouquinho diferente, ó, 19. Então, quantos dias eu levaria para entregar uma demanda? Isso você consegue dizer quando eu termino, quando eu começo. São perguntas que vocês vão ver no dia a dia. Beleza? E todas essas métricas, o throughput, tem várias variações aí, tem várias formas de você medir. Posso fazer vazão por tipo, por medir a variação dele, taxa de confiança, a frequência com que eu entrego. No lead time você pode ter quebras, né? Tempo de fila, tempo de ciclo, eficiência de fluxo.
E work in progress também, o quanto de trabalho eu tenho em progresso ao mesmo tempo, é um controle que a gente tem que fazer em todos os aspectos da nossa vida. E você pode, no seu dia a dia, medir de formas diferentes. Quanto tempo o item levou desde o momento que eu comecei até hoje? Né? Como é que está a distribuição isso? Como é que está a consistência? Estou seguindo o meu limite de work in progress? Não estou? Tá? E, pessoal, o limite de work in progress não é um negócio que você tem que ser rígido. Você tem sim que ter uma regra, uma política, mas pode ser flexível. Execute o trabalho da forma como você sentir que faz sentido. Só cuidado com os riscos, tá? Então, pessoal, dentro desse cenário, falar de gestão de fluxo é falar de controlar melhor a nossa vida, falar de controlar melhor os nossos processos, falar de controlar melhor a forma como a gente atua no dia a dia. Tá? Independente de qual método a gente está usando, independente de qual abordagem. O Kanban, pessoal, no final das contas, vocês vão usar para melhorar processos em qualquer realidade. Tá? Se você usa Scrum, se você usa Waterfall, se você usa Prince, se você usa Go Horse, tá? Você vai criar algum senso de ordem até um ponto que você perceba que você está no movimento de fluxo em que as coisas são entregues, as decisões são tomadas e existe autonomia e expertise dentro do trabalho. Beleza? Pessoal, como a Milena comentou, esse código que vocês estão vendo aqui vai fornecer um desconto de 15% no exame do Kanban. O exame ele está em português, então se vocês entrarem aqui no site da Exim, exim.com, tá, pessoal? Super simples. Ou se vocês quiserem... funciona como .com.br, né, Milena? Funciona, né? Quando você entra na página global, no equizim.com, tem lá um local que você Tem coloca o o idioma lá em idioma e cima, aí né? ele traz o site inteiro já oficialmente traduzido, tudo bonitinho. E na aba, né, de agendar o exame, você fazendo o processo de compra, ao chegar no momento do pagamento, é só ter um campo para incluir um eventual código de desconto. Colocando esse código, automaticamente o sistema faz a redução dos 15%. E lembrando que o Equizim, desde agosto, entrou com uma campanha, foi exatamente por conta do aniversário da LGPD em agosto, dos 4 anos, a gente entrou com uma campanha que fica até dezembro. O site inteiro teve aí um presente para todo mundo em todas as áreas, né? Foram $25 a menos em todos os exames. Então, a gente baixou $25 e em cima desse preço atualizado, menos 25, esses 15 ficam valendo. Então, como ele vale sobre o preço que está em vigor, tem 2 descontos, na verdade. Um que já está oficialmente no site, já está embutido em todos os preços, e esse segundo que a gente está deixando aqui também para todo mundo. Então, pera, então hoje o cara que compra o exame do Kanban tem 2 descontos, então, Ele tem 2 incrementados. descontos. O que que acontece? Todos os, por exemplo, as provas de fundamentos, de um modo geral, elas tinham o preço até agosto, o preço normal desse ano inteiro eram $240. Então, como é aniversário da LGPD, a gente ia fazer uma campanha só durante o mês de agosto e só para a linha de privacidade e segurança. Aí a gente conseguiu conversar com o pessoal lá fora e eles deixaram a gente esticar até dezembro, valendo para todas as áreas, até porque tem muita gente que às vezes está buscando formações matriciais, já vem de uma área e quer conhecer um pouco mais de um programa complementar, um assunto complementar. Então, a gente abriu para todos os programas. Então, o site inteiro amanheceu a partir do dia 14 de agosto com $25 a menos em tudo. Então, o site já caiu $25. E isso está valendo até dezembro. E esse Mais desconto, 10%. como ele é sobre o preço que está em vigor, o que está em vigor está $25 mais barato. Então, você está com 2 descontos acumulados, na verdade. Esse em cima de um preço que já está reduzido. Nessa, então aí pelo menos uns $50 de desconto. Dá, com certeza, com certeza. Vai dar uma diferencinha boa aí também. Já dá para, né, reservar para pizza do final de semana, com certeza. Nossa senhora, é a pizza no Haskell isso aí, né? Pizza boa, com direito a garrafa de vinho. Muito bom. Galerinha, dúvidas, perguntas, algum ponto aí que a gente que ficou Deixa eu ver se eu confuso, que ficou muito consigo. rápido? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. A gente tá. Vamos ver se alguém tem alguma questão específica. Qualquer dúvida, mandem aí. Tô vendo se alguém quer falar alguma coisa aqui. Enquanto a galerinha vai pensando, pessoal,
Obrigado demais pela presença aqui, por trazer a presença de vocês, a disponibilidade, né? Gastar esse tempinho aqui trocando essa ideia com a gente. Kanban é um tema, pessoal, que cada vez mais vai crescendo no mercado, não só em tecnologia, mas em outras áreas também. Tem ferramentas como a própria Kanbanize que trazem essa visão de fluxo de tal forma que você consegue aplicar esses conceitos na logística, na indústria, na aviação, no jurídico, e a prova disso tem vários cases aí que a gente pode ver da aplicação do Kanban em vários lugares. Tá? Então, quem quiser conversar comigo depois, fazer uma pergunta mais no individual, ter contato, seguir rede social, só ler o QR Code aqui, vocês vão ter acesso a tudo isso. Eu Beleza? não sei, eu não sei, pelo menos assim, para mim está aparecendo aqui na configuração que está todo mundo liberado com a parte de áudio e vídeo, ou seja, se alguém quiser não necessariamente digitar no chat alguma coisa, mas falar, é só abrir o microfone e a câmera, porque para mim está tudo liberado aqui. Eu não sei se está funcionando para vocês, mas eu estou olhando aqui, para mim está todo mundo habilitado. Então, peraí, vamos testar com alguém aqui. Daniel? Daniel está colocando uma pergunta aqui, eu estou vendo que ele está digitando, mas se ele quiser testar beleza. aqui também. Vamos ver. O O Fábio. microfone está ativo aqui agora. Olha Ouvindo? aí, coisa Maravilha. boa. Bom, eu estava escrevendo aqui que eu ia, na verdade, eu vou me informar mais pelo site. A gente já adotou o Kanban aqui onde eu trabalho, mas de uma Legal. forma muito preliminar, né? Então a gente ainda está aprendendo na jornada, começando aí nessa jornada ágil. Eu sou responsável por um time de serviços e operações aqui na Cleartech. E aí a gente resolveu implementar o Kanban e começou com um dos serviços e estamos aprendendo aqui entre erros e acertos. E aí me interessou bastante esse tema porque eu gosto, né? Acho que faz bastante sentido essa eficiência e a metodologia. Legal. E assim, Daniel, hoje tem quantas pessoas na sua empresa? Mais de 100, Felipe. A gente tem 110, 120 pessoas. No meu time são 20. Legal, pô. Então, assim, é interessante como que o Kanban é um negócio que é meio doido, né? Ele é meio bagunçado, se a gente for ver, né? Porque ele não tem estrutura, ele não tem papéis, ele não te diz como é que você vai fazer as coisas, mas quando você começa a testar e brincar com as práticas, você começa a ver que é diferente, é um negócio que entra em você e você não consegue olhar para o outro lado, né? Legal. Você tem alguma pergunta aí, Daniel? Eu não vi quem que tinha entrado agora há pouco mesmo, era o Fábio, né? Alguém estava começando a digitar e suspendeu a digitação aqui, acho que talvez entre direto aqui com a gente no. Tranquilo. É o Daniel. Legal. O Daniel está tentando digitar de novo aqui, ó. Não, eu já apaguei. Eu acabei entrando, falando aqui, então eu já cancelei a escrita. Não, dúvida não. Acho que eu vou consultar depois o material que vocês disponibilizaram, porque o assunto me interessa bastante. E aí na jornada a gente quer sempre fazer da melhor forma possível, né? Começa experimental, vai acertando e errando, e ao longo do tempo vai aperfeiçoando aqui a forma de trabalhar com tudo isso. Legal. Mas obrigado Eu te pela adicionei no apresentação, LinkedIn, foi show. Daniel. Eu te Aí adicionei eu no vi que LinkedIn. pingou um alerta aqui, eu vou aceitar. Se você precisar de alguma ajuda, quiser trocar uma ideia, é só me chamar. Por falar em Felipe. LinkedIn, quem quiser também, se não tiver conectado ainda, me chama lá pelo LinkedIn, Milena Andrade Exim, vocês vão me achar facinho lá também. Sim. E a gente sempre mantém todo mundo informado, avisa sobre eventos, né, sobre os lançamentos, tudo que vai acontecendo do lado de cá, a gente compartilha com vocês. Sim, pessoal, eu tô aqui no site da Exim, só para vocês terem uma visão, tá? Se vocês pegarem aqui em português, para quem prefere em português, aqui em cima é onde vocês conseguem mudar. E aí pode ou navegar, né? Dá para navegar aqui em cima, tal, certificações, né? Ou consegue digitar aqui Kanban, tá? Ele vai buscar aqui a certificação. Eu sempre gosto de navegar porque aí qualquer novidade eu já consigo enxergar e tudo mais. Então vocês podem vir aqui no Agile, DevOps e Lean. Esses são os 4 grupos, né, Felipe, que eu mostrei lá no diagrama, são exatamente os 4 grupos de conteúdos que a gente traz, e onde aparece ali a parte de Career Path, são exatamente as certificações, as trilhas de carreira que estão naquela parte superior do diagrama. Então, aqui vocês conseguem um detalhamento completo, entrando em cada ficha técnica, mas vamos lá para o Kanban para você mostrar aí para o pessoal.
E aí, galera, entrou aqui, tem as certificações que são populares, né, do Exim, entrou em todas as certificações e vai caçar de novo. Pode digitar aqui se quiser. Eu gosto de olhar, eu sempre dou uma olhadinha aqui e tal, mas consegue achar aqui o Kanban, tá? Tá aqui, ó, Passou já. Aí. Kanban Foundation. Entrou, galera, ó, o que vocês vão ver aqui? Ó, todo o desenho da certificação. Aqui, ó, o código já está aqui disponível que a gente subiu para todo mundo. Tem todo um descritivo aqui sobre a certificação, a quem se destina, principais benefícios e assim por diante. Aqui todo um detalhamento do que é a prova, então qual que é a duração, número de questões. Por padrão, eu acho que todas as provas da Exim são de 40 questões, não, As Milena? provas de fundamentos, geralmente Fundamentos, 40, tem provas em níveis diferentes que às vezes tem alguma diferença, às vezes com 30, com 50 questões. Fundamentos, geralmente 40 questões. Legal. E aí, pessoal, ó, claro, é uma certificação, então a Exim tem um modelo de prova, tá, pessoal, onde vocês são monitorados, tá? Eles ficam ali te filmando mesmo, que é para garantir que você não está colando, entendeu? E aqui vocês conseguem fazer o download de todo o material, consegue baixar o guia, consegue baixar o exame, o simulado, né? E consegue fazer também aqui Já o altera o simulado idioma, online. você que deixou no inglês, mas dá para colocar ali em português, aí ele já traz no idioma É verdade, correto. não tinha visto. Aqui, ó, pronto, Isso. português. E é legal, Aqui, esse ó. simulado online, existe ele no PDF, se você quiser, né, baixar, né, imprimir, fazer isso com calma, mas quando você faz no sistema do online, vocês têm essa sensação de estar no sistema de verdade da execução da prova. Ele traz ali, inclusive, o monitoramento de tempo, ali à direita, lá em cima, aparece, né, o registro, né, do tempo decorrido da prova para vocês se organizarem. Então, é uma forma de vocês testarem no simulado e sentindo um pouco ali do que é o ambiente de prova, né, a pressão do tempo da prova, então dá para fazer uma brincadeira interessante aí do ponto de vista de testar conhecimento. E assim, pessoal, as perguntas que vocês vão ver aqui são perguntas que não vão te perguntar o que é tal princípio do Kanban. Não, ó. Como a mudança organizacional pode ser gerenciada da melhor maneira? Tá? Qual é o maior impacto da cultura Kaizen? Como o Kanban impulsiona a melhoria contínua? Qual é o principal motivo pelo qual é difícil ter uma cultura Kaizen? Tudo isso baseado em todos os materiais que estão associados à prova. Tá? Então, se vocês baixarem aqui o guia, por exemplo, dentro do guia vocês vão ver todo o descritivo da prova. Então, ó, tem aqui visão geral, quais são os conteúdos abordados, né, toda a temática. Aí aqui é tudo sugestão de treinamento e tal. E aqui os requisitos que a Milena mostrou para vocês. Então, os E benefícios olha do que Kanban. legal, né? Abaixo dos requisitos, né, sempre nos capítulos 2 de cada guide, a gente tem um detalhamento do que exatamente em cada um desses tópicos, né, de como vocês vão ser testados. Então, abaixo da tabela, vocês vão perceber que aparece novamente cada um desses itens. Desce um pouquinho, Felipe, por favor. Aparece cada um dos itens dizendo o seguinte: olha, você, profissional da área que vai fazer a prova, o que você tem que saber sobre esse item, né? De que forma que você tem que estar preparado. Então, aqui já ajuda vocês no processo também de estudo, de revisão, né? Mesmo para quem já trabalha, para quem já conhece e eventualmente quer buscar a certificação, vocês têm um roteiro bem estruturado aqui de quais são os tópicos, como é que funciona. Então, o capítulo 2, ele traz esse detalhe, né, do que é essa ementa de prova, para vocês se organizarem. No capítulo 3, a gente costuma ter uma terminologia, então isso também ajuda vocês a se familiarizar um pouco mais com os termos principais, como que esses termos estão, ou às vezes não estão traduzidos em prova, muitas vezes em algumas provas do Exim, alguns termos eles são tão conhecidos em inglês que a comunidade já trabalha com ele dessa forma e a gente acaba mantendo, ou trabalha com os dois termos para quem está fazendo a prova, mas é interessante vocês saberem como que isso está do ponto de vista de terminologia. Então, isso também é importante que vocês conheçam esses tópicos principais. É bastante rico, isso é o que ajuda vocês a entender, é a riqueza do que vocês estão estudando, né? Se estiver fazendo um treinamento, é a riqueza que o provedor de treinamento tem que trazer, é passar por essa terminologia durante o exercício, durante a entrega do treinamento, ou vocês durante um processo de autoestudo também.
E aí, quando a gente chega lá no capítulo 4, porque meu amigo aqui está um piloto de Exim total aqui. Capítulo 4, né? A gente tem sempre a literatura, onde esse exame está estruturado como uma referência principal. Não significa que vocês não possam utilizar outras referências, mas a gente sempre tenta deixar para o aluno a espinha dorsal, assim, o ponto central, aonde a gente tenta, da melhor maneira possível, concentrar os tópicos do exame, da prova, né, para que vocês tenham uma literatura de apoio. E aqui a gente tem, né, essa facilidade, não são todos os livros que existem em português, mas a gente tem essa vamos dizer assim, essa mordomia, né, para alguns produtos, né? Um deles é o Kanban. Esse livro está oficialmente traduzido já há algum tempo no Brasil, ele é uma bíblia, uma referência, então isso ajuda bastante também, porque às vezes a literatura ela só existe a oficial, a gente vamos colocar assim, a oficial, às vezes ela só está em inglês, mas esse é um livro que está traduzido aqui no Brasil, essa literatura A. E aí a gente dá ali o caminho das pedras para vocês entenderem, né, o roteiro de estudo, cada um dos itens, aonde que isso se encontra dentro da literatura principal que a gente sugere ali em cima. Então, é um roteiro bem estruturado, dá para o pessoal fazer uma boa revisão, quem já tem conhecimento no assunto, está precisando só dar uma revisada, tá pronto. Quem quiser fazer um autoestudo, mergulha com mais vontade aí, mas dá para sair do outro lado também. E a gente sempre recomenda, né, a certificação, quando ela vem acompanhada de um treinamento estruturado, com profissionais competentes do outro lado, nos centros oficiais de treinamento, ela traz aí essa visão mais prática, ajuda vocês também. Então, a recomendação do treinamento, ela sempre aparece, ela é sempre bem-vinda, mas esse é um módulo que ele não é obrigatório. Mas é importante vocês saberem que, assim, o Exim sempre deixa essa recomendação. É sempre bom, né, quando você tem um profissional bastante competente do outro lado, guiando vocês nesse processo, né, de entendimento, de consolidação de conhecimento, de preparação para a prova também. Acho que era isso aqui da minha parte, Felipe. Muito bom, meu povo. Pessoal, qualquer dúvida que quiserem tirar posteriormente, podem me chamar. Já adicionei aqui algumas pessoas no LinkedIn, já vou cutucar, vou falar de Kanbanize para eles. Calma, respira. Mas se quiser também conhecer a ferramenta, pode me chamar, tá? E vamos nessa. Pessoal, obrigado a presença e até a próxima. É isso. Um abraço a todos, obrigada aí pela participação. Felipe, um beijo no coração, até a próxima. Abraço.